quero continuar, irmãos, então a mensagem que nós estamos trazendo, que é a mensagem do tema da igreja, né? E como eu falei, eu gosto muito de ministrar o tema da igreja durante todo o ano, né? O tema do ano da igreja, durante todo o mês de janeiro, e às vezes até passa. Se eu não me engano, o ano passado foi quase até março, né? Alicerces inabaláveis. Foi bastante mensagens, muitas mensagens, e eu acho muito legal essa foto do tema ali, que está o Guaratuba com um legado que transforma. É uma foto que aqui no nosso telão não acaba não aparecendo muito bem, mas se você vê, ela tem um sol brilhando sobre a cidade de Guaratuba, né? E você pode falar assim, é só uma foto, né? Os céticos falam assim, é só uma foto. É só uma foto. Mas eu sou daqueles que entendeu que Deus se manifesta em todas as coisas. Eu sou daqueles que entendeu que Deus fala com a gente de um passarinho passando na tua frente cantando. Eu sou daqueles que fica assim, irmão, né, pastor Atílio? Carregando cadeira, Deus muda o destino da gente, né? Que testemunho, pastor Atílio, meu Deus do céu. Então, assim, eu sou desses, que eu gosto de ficar atento às coisas simples que Deus faz. E essa foto é muito poderosa, porque está lá na frente da igreja, é o sol brilhando sobre a cidade de Guaratuba. E o tema é um legado que transforma. Então, eu vou relembrar algumas coisas da semana passada, né? O que é legado? Legado é uma disposição feita em testamento para benefício de uma outra pessoa. Então é algo feito para outra pessoa. Legado não é para você, legado é para outra pessoa. É um testamento que você deixa para alguém, de algo ou de alguma coisa. Legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Ou seja, quer você queira, quer você não queira, você está deixando um legado para as pessoas. Michel, gosto de pensar assim. O principal legado que eu tenho que deixar não é para a igreja, não é para pastor, não é para ninguém. É para esse cara que está filmando nós aqui, ó. Isso, meu filho Israel. É para o meu filho Pedro, que está lá na casa dele com a filhinha dele, que é minha neta. É para o Emanuel. E como eu sou homem de Deus e casado com uma mulher de Deus, eu não construo sozinho, eu construo com ela. O que eu falo tem peso, o que ela fala tem peso. O que eu faço tem peso, o que ela faz tem peso. Agora, o que nós falamos tem muito mais peso. O que nós fazemos tem muito mais peso. Então, eu estou com vontade de aprofundar sobre isso nos próximos cultos, de repente em janeiro, fevereiro, né, quando eu for convidado para pregar em fevereiro, de repente acontecer isso. Sobre essa questão do deixar, o que nós estamos deixando para nas futuras gerações. Porque assim, essa mensagem está difícil seguir o esboço, irmão, está complicado. Está bem difícil conseguir o esboço dessas mensagens, porque olha só, eu vou contar um testemunho que talvez o pastor Atílio use, mas ele me contou, eu amo sentar com o pastor Atílio e a pastora Simone. Inclusive, isso é uma das pessoas que a gente ouve. Mas ele contou um testemunho, irmão, que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou contar, ele vai contar quando tiver oportunidade. Mas eu conheço famílias aqui na nossa igreja. Eu poderia dar nome, mas não vai ficar legal. Mas eu conheço famílias que até conheciam Jesus, mas estavam destruídos, irmão. Estavam destruídos. A única marca que estava deixando na sociedade era de gasto. Era de coisa ruim. Era provavelmente mais um casal, mais uma turma de filhos sendo criado por pais divorciados, com problemas sérios de relacionamento, com problemas sérios de ferida na alma. E vem para a igreja do Senhor Jesus, recebe cura, recebe tratamento, recebe reconstrução de caráter, construção de caráter, lapidação de temperamento e personalidade, quando é humilde e aceita, né? E hoje transformam e tocam vidas e transformam a sociedade. Por quê? Porque a família se tornou o principal instrumento de moldagem da sociedade. É por isso que o Satanás ataca tanto a família. A paternidade, desfigurando a figura do pai, né? Então, legado é deixar algo de valor ou não. Pode ser dinheiro?
Pode. Mas para mim, o mais importante é ter o prazer de ver, por exemplo, meus filhos sentando comigo e trazendo dúvidas bíblicas para resolver. E muitas vezes me ensinando. Muitas vezes me ensinando. Isso é legado. Outra coisa, legado também é o comissionamento. Legado também é alguém que vai para uma missão especial para representar o líder. Para representar aquele que o enviou. Isso também é legado. Porque assim, como assim, Michel? Eu carrego algo. Não é só você ficar com algo, é você levar algo. Eu tenho algo na minha vida e eu vou levar para outra vida. E isso é a principal dinâmica que Deus estabeleceu para transferir e para implantar o seu reino nessa terra. É você carregar um legado, algo. Sim, enquanto você vive, você deixa um legado, você trabalha, você faz. Mas eu gosto de uma frase que eu aprendi com o Alex, há anos atrás. Nós não somos o começo de nada. Nós somos a continuação de alguém. Talvez ele nem lembre que ele falou isso. Aí quando ele falou, eu falei, é isso aí. Você já parou para pensar, irmãos? Espera aí. Cadê minha assistente da água lá? Ela sempre coloca um negocinho para mim aqui, para eu tomar água. Vocês estragaram nós colocando um negocinho de água aqui. Então, você estragou a gente, agora põe, senão... Por exemplo, quando nós conhecemos Jesus, a gente está só começando a conhecer Jesus. Não entende quase nada. Mas daí vem pessoas que já conhecem um pouquinho e começam a nos ensinar. E aquilo começa a entrar no nosso coração e mexer em estruturas que antigamente estavam tão certas, tão claras, tão bem estabelecida, que refaz toda a construção da tua vida. E acaba acontecendo que você nem precisa falar muita coisa. Você passa a ser alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Voltando ao que o Alex falou, que eu achei muito forte, a questão de que nós não sermos o começo de nada. Você já parou para pensar a quantidade, eu não sei há quantos anos faz que o Evangelho chegou a Guaratuba. O Evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus, estou falando. Mas você já para pensar quantas senhoras, quantas irmãs do coque, irmão, quantos missionários, quantos pastores não choraram de verdade, como Paulo fala de Timóteo, com interesse genuíno em seus corações pela cidade, pelo povo, não interesse próprio. Choraram, Deus faz um avivamento, viu os jovens se perdendo, Deus traz os jovens. Senhor, levanta pessoas para trazer os jovens para o Senhor. Aí o que Deus está fazendo na nossa igreja? Esse tipo de coisa. Porque nós somos bons? Não. Porque alguém gerou um lastro. Porque alguém gerou um legado. Não longe. Não lá no São Paulo. Lá não sei aonde. Aqui. Eu estou falando do nosso legado aqui. Agora. O que nós trouxemos aqui? O que Deus trouxe para cá que atendeu a esse clamor? O legado de Jesus Cristo, dá para, assim, eu não vou falar resumir, porque não tem como resumir o legado de Jesus Cristo, só viver. Mas eu gosto de um texto que vocês conhecem muito bem, Mateus 28, 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Que doideira, hein, irmão, visão global do negócio. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero, Jesus anda comigo, então vai e faça discípulo, que é o único texto que garante
que Ele está contigo é esse. Ele está lá, sempre. Eu não estou falando que Ele está fazendo acepção de pessoas, mas a sua atitude vai fazer talvez uma acepção da proximidade que você está com Ele. Forte isso. Então nós precisamos dar continuidade nesse legado de Jesus. Mas não de uma qualquer forma, de uma forma que realmente venha nos inspirar. Eu quero falar hoje o legado dos nossos líderes. E se você achar que é frescura, pode achar, mas eu não consigo falar deles se não for em lágrimas. Eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Porque para mim foi muito profundo o que agiu no meu coração. Eu lembro o pastor Atílio, eu falei para ele lá em casa, aquela vez que ele foi lá na igreja do Brejatuba, bem no comecinho, chamei ele para ministrar nossa equipe de líderes, e ele falou assim, nós lá em Londrina, nós carregamos o legado, né, a força do MDA, da visão do MDA. Mas ele falou assim, mas vocês, além disso, vocês têm aquele nome em cima daqui da porta de vocês. Vocês têm uma logo chamada Igreja da Paz, e a Igreja da Paz carrega um legado. E aí ele trouxe uma responsabilização que aquilo entrou dentro do meu coração profundamente. E eu me torno assim, às vezes, até excesso de zelo por isso. Uma das frases que o pastor Melvin disse, todo mundo conhece, essa aqui não é tão conhecida. Pastor Melvin, eu vou falar sobre ele. Eu não quero ser como Noé e nem como Davi. Noé ganhou a família, mas perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Então, o apóstolo Melvin, pastor Melvin, quem são eles? Mas antes de entrar neles, eu quero trazer algum texto bíblico para basear e fundamentar o que eu quero falar. Provérbio 22, 28, o contexto fala de terreno, de território. Mas o Antigo Testamento, quando fala de território, ele não está falando só de terra física, ele também está falando de um território espiritual. Diz aí, pastor Atílio, se eu estou errado, se eu estou certo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então, quando você fala de território conquistado, de demarcações territoriais no Antigo Testamento, quando você traz isso para a revelação de Cristo, você entende que são territórios do reino de Deus. São conquistas espirituais que são estabelecidas na terra, mas que são espirituais. Provérbio 22, 28 diz, não remova os marcos antigos que puseram os teus amigos, que puseram os seus aios, que puseram apenas os seus coaches, não, puseram os teus pai. E para mim o principal marca do legado que nós temos em nosso coração é que nós temos um legado de paternidade. A nossa igreja tem uma marca, nós não nos convencemos. Nós não nos contentamos em sermos apenas um aio, alguém que só, se você quiser, você faz assim. Eu não consigo me contentar somente com isso. Eu aprendi uma nova com a pastora Rebeca há pouco tempo atrás, e eu tenho praticado essa forma de proceder, de falar, e realmente é muito profunda. E que eu não falo com todo mundo. Mas a pessoa vem me pedir um conselho, e muitas vezes, até de uma forma irresponsável, porque ela está terceirizando a responsabilidade dela para mim. Mas eu entendo que muitas vezes a pessoa está realmente com muita dificuldade de entender aquilo. E eu aprendi com a pastora Rebeca, que ela já fez comigo umas 2 ou 3 vezes. E ela fala da seguinte forma, ela olha nos olhos da gente. O pastor Paulo também já fez isso. Coloca a mão no coração, que é coisa que essa igreja vai voltar a fazer. Coloca a mão no coração e fala assim, se você fosse o meu filho, eu falaria para você fazer assim. Cara, qual é o pai que o filho pede pão e ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho pede peixe e o pai dá uma serpente? Se nós que somos maus não fazemos isso com os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu não nos fará ainda coisa melhor.
Então eu quero me colocar nesse lugar de filho. Porque o legado não é só de paternidade, é de filiação também. Porque eu não posso ser pai se eu não sou filho. Vocês estão me entendendo? Não remova os marcos antigos. Qual que é o marco antigo? Nós somos pais e mães de nações. Nós somos uma cidade pequena, 48 mil habitantes, talvez 50, não sei. Mas Deus nos colocou num lugar onde para nós o mundo é pequenininho, irmão. Nós damos uma volta no mundo se for necessário. Em nome de Jesus, não remova. Thank you. Brilhou aqui a luz vermelha. Não remova os marcos antigos. E vou falar mais sobre isso aqui em outra palavra. Outra coisa, outro texto para fundamentar. Hebreus 12, 13, eles estão num bolo só. É como se fosse um prato de feijão, arroz, bife, ovo com farofa. Está no mesmo prato. São comidas diferentes, mas está no mesmo prato. Na mesma refeição. E Hebreus 13 fala assim, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem o que deles? O Marcelo trouxe algo parecido aqui na terça-feira. A fé que tiveram. Como que você imita a fé de alguém, irmãos? Você já parou para pensar? A Bíblia explica. A fé sem obras é o quê? Ou seja, imitar a fé da minha liderança não é só guardar algo na minha cabeça, é agir conforme a fé deles os levou a andar. Você não fica só no místico. Imitem a fé. Atente, considerando atentamente o fim da vida deles. Observe a forma que eles andaram e imite a fé que eles tiveram. Não remova os marcos antigos. Imite a fé dos seus líderes. Estão comigo? Vamos conhecer um pouco mais da história dessa liderança. Pastor Melvin Huber. É um nome maior, mas eu não lembro nunca o nome do meio dele. São os pais do pastor Lucas, da pastora Rebeca, do pastor Eibe e da pastora Solange. Não é Solange, é outra, eu esqueço o nome dela, e do pastor Timóteo. Uma família, ele de uma família de fazendeiros muito rico nos Estados Unidos, e ela de uma família milionária, tipo bilionários. Casaram e resolveram servir ao Senhor Jesus, de inteiro corpo, alma e espírito. Sentiram um chamado para vir para o Brasil, pegaram seus filhos, que era só o Timóteo e o pastor Lucas, nessa época. Eu não lembro se a outra já era nascida, eu acho que não. Pastora Caterina, grávida da pastora Rebeca, estavam vindo para o Brasil. E lá no aeroporto de Miami, o último ponto para eles voltar, para chegar no Brasil, entrou em trabalho de parto. A pastora Rebeca teve que esperar a pastora Rebeca nascer lá nos Estados Unidos. O pastor Eibe já nasceu aqui. O pastor Eibe nasceu aqui. O pastor Eibe é brasileiro. Né? Gringo brasileiro. E a história, irmão, assim, eu posso contar, porque eu gosto de entender, presta atenção no que eu vou lhe falar. Presta atenção no que eu vou lhe falar. O Senhor nos ensina, não despreze os pequenos começos. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ensina-nos a contar os nossos dias. O Senhor enche o seu ensino de início e fim. E eu gosto de estabelecer a minha vida, o meu legado, a minha história, a minha família e essa igreja dentro disso, não à parte. Dentro disso, por quê? Porque eu quero o que esses caras semearam. Eu quero fazer parte da colheita, da semeadura deles. Eu quero ser semente desse tipo de vida. Vocês estão me entendendo? E eu sou intencional nisso. Eu quero.
O, o pastor Eibe falou que eles praticamente aprenderam a falar português no avião, irmão. Eles nem sabiam falar português, se jogaram para cá, para o interior. Foram para Minas Gerais, e tem toda uma história bem longa que eu não vou contar, porque foi eu que vivi. Eu só sei que eles passaram por situações bem complicadas. Moravam no fundo de um vale, lá em Minas Gerais. Várias histórias profundas e poderosas, que mexem com o meu coração. Pastor Melvin, pastor Eibe conta uma história que quando ele começou a igreja, ele nunca, isso é uma coisa que está no nosso legado, nunca andou em desobediência, insubmissão ou insujeição à sua liderança. O seu coração sempre foi entregue ao coração da sua liderança. Devemos amar o nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, ao próximo como a ti mesmo. Ao nível de liderança que nós temos. Ao tipo ao profundo peso de glória, o lastro, que o legado que a nossa liderança carrega sobre as nossas vidas. E eu não estou aqui, irmão, exaltando o nome de ninguém. Eu estou aqui exaltando o que Deus é capaz de fazer num coração que é apaixonado e realmente, verdadeiramente, 100% entregue a Ele. O que Deus é capaz de fazer com um altar que está lá disposto e entregue ao fogo. Pastor Melvin, pastora Caterina, nos inspiram até hoje com a história deles. Eu gosto do texto de Hebreus 11:8 que diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. O legado dos nossos líderes começa. A principal marca que nosso legado, nossa liderança deixou para a nossa igreja. E é bom o pastor Atílio estar aqui, porque ele conhece a nossa igreja há muito mais tempo que nós. É um legado de caráter. Caráter. Nós podemos brincar, nós podemos zoar, nós podemos até falar umas bagunças. Agora, meu irmão, se tem uma coisa que a gente vai trabalhar, é o caráter. Porque de verdade, irmão, trazendo para nós, Guaratuba, é uma coisa que me incomodou, sempre me incomodou e ainda me incomoda. Crente sendo o pior tipo de funcionário que pode existir aqui em Guaratuba. Isso não pode mais acontecer. Crente tem que ser o melhor funcionário que uma empresa pode ter. O melhor. Nós temos o padrão de José, irmão, que nem empregado era escravo. Essa fibra tem que mudar. E não é um cara que eu tenho Jesus, sou arrogante, porque eu tenho Jesus, conheço a Bíblia. Não, é servo, porque ama Jesus. É humilde, porque quer acessar os corações orgulhosos. Caráter. E como que isso se reflete? Como que você enxerga o legado de caráter na vida da paz? Primeiro, é uma vida de obediência a Deus. É uma vida de obediência a Deus. Eu posso dizer que tenho o caráter muito bem trabalhado, eu sou íntegro, tenho caráter, mas se você não é obediente a Deus, então você não tem um caráter cristão. Você não está com um caráter de Cristo bem organizado no seu coração ainda. Não estou julgando e condenando. Eu estou trazendo um prumo, um esquadro e um nível no negócio. É um caráter, é um legado de obediência ao Senhor, irmãos. Obediência no quê? Na palavra dEle, na vida com Ele. E o reflexo disso é no meu caráter,
é no meu relacionamento com a minha esposa, é no meu relacionamento com os meus filhos, e depois vem a outra marca desse legado de caráter que a nossa igreja tem, que é obediência à liderança espiritual. Esse ano, o que eu vou falar é coisa de Tadel, mas esse ano, os próximos meses, ou no segundo próximo, porque não sei se ainda o tempo que nós estamos planejando vai dar certo, talvez tenha que prolongar um pouco a nossa ida, mas nós vamos ter que mexer, irmão. Nós vamos ter que trabalhar profundamente as raízes da nossa liderança, especialmente dos jovens da nossa igreja. Sabe? Com o legado da nossa igreja. Não o legado de outra pessoa, o legado da igreja. Dos nossos líderes, dos marcos antigos da nossa igreja. Humildade, quebrantamento. Mão no coração, e a primeira coisa que sai da boca é: me perdoe. Me perdoe. Quebra isso aqui agora e me mata. Me perdoe. Obediência aos líderes. Só que é o seguinte: por isso que os líderes da nossa igreja devem ter um alto nível de obediência a Deus. Porque você não consegue obedecer alguém que não obedece a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, que se relaciona com Deus, que quer Deus, ela não se submete, não consegue se submeter a alguém que não é obediente a Deus. O próprio Deus não deixa. Óbvio, né? A soberba está no coração do homem e Deus resiste aos soberbos, né? Aí muda a polaridade da coisa. Mas se tem uma coisa que nós aprendemos com a nossa liderança, é esse legado de obediência às lideranças espiritual. O pastor Melvin tem um testemunho que o pastor Eibe conta, e eu praticamente decorei. Foi quando o pastor Eibe, né, roqueiro e tal, o pastor Eibe tem altas músicas, e ele começou a colocar bateria na igreja, e de repente o Espírito Santo começou a vir, né, já estava acontecendo o Espírito Santo antes, daí veio a bateria depois, e as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo e orar em línguas, e a liderança da igreja lá dos Estados Unidos não estava aceitando aquilo, e chamou ele e repreendeu ele, e ele parou na hora, se submeteu, se sujeitou, mas não tem como segurar o que o Espírito Santo quer fazer. Nunca. Ele mandou uma carta, gente, é tremendo, se um dia eu achar a mensagem lá, se você procurar você vai achar. Talvez, irmãos, assim, sei lá, uma outra pessoa, de repente começa a liderar uma célula, 2 células, eu já sou o dono dessas pessoas, eu já não ouço mais ninguém, eu não preciso de mais ninguém, eu ouço Deus, eu não preciso mais ouvir meu líder, Jesus Cristo. Não é assim que a igreja funciona. Não é, mas o líder quer dominar. Não. Nós queremos permanecer com um bom pastor. Nós queremos permanecer na dinâmica as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o porteiro abre a porta e elas vêm até mim. Eu quero continuar na profecia de Jeremias, que ele levantaria pastores para pastorear as suas ovelhas. Na profecia de Ezequiel 34, que fala que eu mesmo, levantarei pastores para as minhas ovelhas. Eu quero permanecer no que o Espírito Santo nos constituiu como bispo para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu quero permanecer em obediência à minha liderança, porque não congregar é costume de ímpio, e eu não sou mais ímpio. A justiça de Deus valeu em mim. Vocês estão me entendendo? É simples. É simples. Obediência a Deus, obediência aos líderes espirituais. E isso gera, irmão, não somente em nós, mas através de nós, integridade. Em todas as áreas da nossa vida. É um processo de limpeza. É como se tivesse um balde de água suja e você vai jogando água limpa, vai, até que não tem mais água suja lá dentro.
Obediência a Deus, obediência à liderança espiritual, isso aqui é resultado. Você vai conversar com a nossa liderança, o pastor conhece bem como funciona isso. Gente, eles são muito retos, muito retos, muito retos. Outra coisa, para eu dar continuidade, senão vai estourar muito meu tempo. E isso aqui, irmãos, é aquilo que eu falei, dá vontade de falar sobre cada um desses em 3 mensagens do domingo. Vamos falar só sobre obediência a Deus, um mês. Mais um mês. Né? Ou sentar num café da tarde, tomando café, uma mesa, né, Neco, assim. Haja café. Glória, com wafer de chocolate. Com tortinha de requeijão cremoso da Doce Sabor, olha, o que é aquilo? Que sacanagem aquilo ali. Quem conhece, irmão? Pela misericórdia, Senhor Jeová, cara. Uma vez eu fui lá, comprei uma, eu peguei igual biscoito. Vamos voltar. Obediência a Deus, obediência aos líderes espirituais, essa integridade do nosso caráter, vem um caráter de santidade, porque o caráter de Cristo começa a vir para nós. Não é que ele para de pecar, mas quando peca fica tão mal. Fica tão mal, fica tão ruim que a gente sente que o santo ficou longe da gente. É quase que sentir o que Jesus sentiu na cruz. Por que me abandonaste? Porque o pecado do mundo estava nele. Aí você se constrange, ninguém falou que você não pode. Quando a pessoa insiste, ele fala assim, cara, isso não pode, está errado. Mas é tão maravilhoso quando você não precisa falar para alguém que ela precisa ser santa, porque ela já conheceu Jesus. Ela já conseguiu ver de onde ela estava e onde ela estava, para onde ela ia chegar se não fosse a intervenção da cruz de Cristo na vida dela. É o que a Fran fala, recuar é cair num abismo que começa no calcanhar. E eu não fico nessa com medo do abismo, eu fico nessa por causa da excelência do conhecimento do meu Senhor. Eu fico nessa porque um dia eu vou estar com Ele. Eu não caminho com medo do passado, eu caminho com expectativa do que eu vou ver. É bem diferente. Dá medo, dá temor, dá trimelique, dá até piriri, irmão. Só que não para. É um trem. Não para. Conhece gente assim, irmão? Eu conheço gente assim que não para. Aquele casal é um deles. Sério, irmão. Chama para conversar. E só deixa falar. Não fala, só deixa falar. Meu Senhor da glória. 29 anos de ministério, pastora Simone, pastor. Você está contando umas histórias aí que concluiu, que fez. Pode esperar, viu? Você tem muita coisa para fazer ainda. Tua carreira não acabou, tem muita coisa para você fazer ainda. Não vem com essa história aí que está tudo bem, que eu estou não sei o quê, que eu já fiz. Eu preciso de vocês agora. Vocês não falam inglês, mas falam o nosso coração, então vou precisar de vocês. Santidade. Deus tem falado algo no meu coração sobre santidade. Interessante, eu não falei nunca sobre isso. É só para coisas do culto da manhã. Santidade não é somente estar cheio de santo. Santidade você não produz. Você sabe, eu já falei várias vezes. Santidade você não produz. Santidade é se aproximar cada vez mais daquele que é santo. Quanto mais do santo está em você, mais santo você fica. Mas existe uma santidade mais poderosa também. Não é mais poderosa, mas o reflexo dessa que é o que é? A santidade aqui, ó. Entre nós, no relacionamento. No relacionamento. A santidade do corpo de Cristo. E aqui entra vinagre às vezes, mas fica para um outro culto. Santidade, estar cheio de Jesus. Um caráter, um legado de caráter santo. E depois um legado de caráter de amor. Nós paramos de falar. E isso teve um preço que eu observei. A igreja cresceu, está linda, está grande, está até meio que famosa. Eu não estou nem aí, irmão. De verdade. Eu não ligo para isso. Mas eu vou voltar a falar todas as vezes que eu estiver aqui.
essa igreja será conhecida pela igreja que ama. Esse povo ama. Esse povo da paz, eles não são bem certo da cabeça. Esse povo da parede da igreja preta não bate biela muito bem. Eles gastam e se deixam gastar. Eles amam tanto. Eu vou te amar e te amar cada vez mais, e menos que te amando mais, eu seja menos amado de vós, porque amor não é bajulação e puxação de saco. Amor é falar a verdade em amor. É confrontar de fato e de verdade quando erra. É não aceitar uma atitude errada. Não, eu devia ter colocado aqui. Uma das coisas que o legado da nossa igreja tem é não aceitar má atitude. Não aceite má atitude. Porque isso é sinal de amor. Eu nunca vou esquecer da pastora Rebeca no Past Conference do ano passado, retrasado. Ela pegou o laptop, começou a pregar uma palavra tal, daqui a pouco ela começou a chorar com o texto, plap, fechou o laptop, foi para fora do altar e botou a mão no coração e falou: meus filhos, irmão, veio uma unção daquele altar para cima da igreja, que dá para ouvir o gemido da turma lá no fundo da igreja, na Paz São Paulo. O pastor Hebe caía de joelho no chão em lágrima, e eu e a Fran fazia, estava feio já, estava estranho já. E ela falou: se você me ama, você precisa mostrar o meu erro. Uau! Uau! Nós vamos ser conhecidos pela igreja que ama. Um caráter de obediência a Deus, obediência aos líderes espirituais, a integridade, santidade e amor. Outra coisa que é o legado da nossa igreja, um legado de família. Família. Se tem um cara que vai até o tutano, irmão, para não deixar um casal separar, sou eu e as turminhas dos meus discípulos, que eu já estou na jugular deles há muito tempo. O cara, a mulher e o homem, eles têm que fazer algo muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, mas muito, 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 muito difícil mesmo, de não haver perdão para separar. Por quê? Porque quando o casal separa com filhos, os filhos sofrem. Então, nós temos um legado de família, não somente um legado de não fazer separar, mas o legado principal, sabe qual é? A minha família não está à parte do meu ministério. A minha família é o meu ministério. É o meu ministério. Eu sirvo ao Senhor na igreja e como igreja em família. Está ali, ó, camaradinha. Semana passada estava ali também. Está ali, ó, filmandinho. Nariba. Está aqui. Servindo ao Senhor. Os filhos envolvidos. Os filhos participando das coisas. Os filhos... Assim, Paulo fala a Timóteo, no outro texto que eu vou ler ali, né? Sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí eu faço isso com os discípulos e tal, e tal. Eu vou discipular, mas os meus filhos eu não deixo sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu estou mimando e estragando meus filhos. A hora que os espinhos acertarem ele, eles vão querer fugir. Não, os meus filhos conhecem o sofrimento dos ministérios junto comigo. Lógico, coisas específicas que eles não sabem. Mas eles sofrem por amar Jesus. Eles sofrem por servir a igreja. Eles estão junto, não somente sofrendo, mas colhendo os frutos de uma vida de paz abundante, que é a vida como igreja de Jesus Cristo. Estão me entendendo, irmão? A nossa família não está à parte. Nós não superprotegemos os nossos filhos. E eu ensino uma vez, da terceira vez eu não falo mais. Eu espero acontecer para falar, eu tentei te ensinar. Nós nos superprotegemos. É um legado de cuidado com a esposa, cuidado com os filhos. De homem sacerdote e mulher sacerdotisa do Deus vivo. Homem, tá? Não macho. Macho, até o cachorro ali do caramelo da rua ali é macho. Agora, homem é homem.
é diferente. E um legado, uma outra coisa que é a marca do nosso legado, é um legado de viver com a ótica da eternidade. Isso aqui, irmão, dá vontade de falar muito. Isso aqui é sacanagem. Quando você muda a ótica da tua vivência aqui na terra, e você coloca a sua ótica para a eternidade, quando você coloca o fim das coisas não aqui, mas lá, quando você entende que o que você faz aqui não é para aqui, e agora é para lá, quando você se entrega, quando você ama, quando você repreende, quando você exorta, quando você admoesta, quando você renuncia, quando você dá, sem olhar para cá, mas sim para lá, irmão, você vai colher algo que talvez nunca, naturalmente, você colheria aqui. Nunca. Porque a sua ótica de fazer as coisas, de servir, não é por causa do que você tem que fazer, mas é porque você ama fazer. Você não está fazendo porque, ou servindo, ou cuidando, ou sendo íntegro, porque hoje ser íntegro é caro, é mais caro ser íntegro do que ser errado, né? É um preço caro. O texto que ferro afia o ferro está cada vez mais difícil de ser pregado. Agora, eu não vou ter medo de repreender meu irmão, e outra, eu não vou ser orgulhoso e soberbo de não receber a exortação do meu irmão. Porque a minha ótica não está aqui, a minha ótica está lá. Quando você anda com a ótica para a eternidade, você não teme o que é efêmero. Não atentando para as coisas que se perdem, né? Para as coisas que enferrujam, para as coisas que a traça corrói. A ferrugem corrói, a traça come. Mas atentando para as coisas que são eternas. De verdade, irmão. Olha aqui, igreja, olha para mim. Se você puder entender isso aqui, você vai ter uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Eu não quero te ensinar a ter a vida maravilhosa, eu quero te ensinar a amar o autor da vida maravilhosa. Aí vai acontecer. Porque se eu tentar te ensinar a ter uma vida maravilhosa, eu vou ter um monte de caminhos que daqui a pouco eu estou fora do autor da vida. Agora, se eu te ensino o centro, que é o amor a Jesus Cristo, você vai ter a vida maravilhosa. E o amor a Jesus Cristo é chegado a vós o reino dos céus. Esse que Jesus falou. Ande e viva de acordo com isso. Uma ótica da eternidade. Hebreus 11:9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ela da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Isso aqui é poderoso demais. E por último, um legado de amor pelo próximo. Um legado de amor pelo próximo. Uma das coisas que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar é quando as pessoas tentam ser assenhoradas com aquilo que já tem Senhor. Por exemplo, a igreja tem Senhor, irmão. Nós somos humanos. Nós temos uma tendência a querer as coisas para nós. É normal. Agora, Senhor, quando eu aceito o Senhor continuar me ensinando, porque eu não acho que cheguei num ponto que ninguém me ensina mais, eu consigo recuar. E se tem uma coisa que nós temos que entender, que nós amamos o próximo, não por causa do nosso amor, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então ninguém é nosso. Quando eu aprendo a amar o próximo pelo amor de Jesus, eu não fico mais ficando doente por amar as pessoas. Eu já fiquei, irmão. Já fiquei doente, já amei com o meu amor. Deu errado.
Porque o nosso amor, o amor filéu, o amor de amigo ali, ele vai ter condições. Vai chegar uma hora que você não vai aceitar mais. Agora, o amor que nós somos amados primeiro, o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, esse é o ágape, esse é o caridade, esse é o que se doa. Ou seja, esse é o que se gasta e se deixa gastar por amor das vossas almas, que mesmo te amando dessa forma, a pessoa te ame menos. Esse é o legado que a gente tem, de amor pelo próximo. Então você tem que me cuidar, você tem que me dar a cesta básica, você tem que me dar comida. Não, nós não somos assistencialistas. Não. Nós prestamos assistência. Nós te ajudamos enquanto você está fraco. Nós suportamos os débeis na fé. Mas a partir do momento que você está tendo a escolha de não trabalhar, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que não coma. Eu gosto de dar essa vacina dos dois lados, entendeu? Porque teve uma geração de crente que passou um tempo atrás aí, que do amor, o meu papai me ama, e fica uma naba. Por quê? Porque não cresce. Conhecem a letra de ponta a ponta, mas não conseguem conhecer o caráter de Deus. E o caráter de Deus, o amor de Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, aos próximos como a ti mesmo. E como que o legado de amor pelo próximo se manifesta? Discípulo. Fazendo discípulos. Cumprindo com o legado de Jesus Cristo para nós. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo que eu vos ensinei. É não ter a nossa vida valiosa por nós mesmos. É ter o que eu ensinei meus filhos, vocês não são o primeiro, vocês são o terceiro. Para eles mesmos, né? A nossa vida eles são em primeiro sim, depois de Jesus. Na verdade, você é segundo depois de Jesus, porque primeiro é sua mãe. Você fica depois dela. Você é bonitinho, você até que é bacaninha, mas ela é ela. Eu brinco com eles, porque eu estou ensinando meus filhos a serem sacerdotes. Então eles têm que amar a esposa dele desse jeito. Cara, não tem como dizer que ama o próximo, se você não se gasta por ele. Nem tem como dizer que você ama só porque você dá uma esmola aqui, faz uma obra de caridade ali. Isso não é só amor ao próximo. Amor ao próximo como igreja, como corpo, como legado, ele tem muito mais força. Por exemplo, nós temos um desafio esse ano. O Amor em Ação, o Ministério de Ação Social da igreja, o Amor em Ação, né, tem um desafio esse ano. Que é construir a casa de uma mulher, de uma viúva. Construir. A igreja nossa tem um desafio de construir. Nós temos na igreja empresários, engenheiros, construtores e os orelha seca igual nós, está cheio que não entende nada, só sabe virar massa. Se bater um tijolo vai dar errado. Deixa elas puxar a terra para cima que é mais fácil. Desse jeito eu não consegui construir uma casa para uma senhora de 64 anos, que de vez em quando chega lá em casa, com 100, 200, 300 reais e fala assim, para as crianças, para vocês comprar lanche para os que estão necessitados. Que às vezes para na frente da minha casa e fica 2 horas de joelho orando. Levanta a cabeça e pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Então tá bom. Aí baixa a cabeça, fica mais 2 horas orando, ele levanta e vai embora. Um dos desafios é esse. Outro desafio da nossa igreja, que talvez, não sei se isso está em algum coração, ainda não entendeu o privilégio que nós como igreja local estamos tendo de enviar o primeiro casal missionário para um país cá.
talvez nós não estejamos entendendo isso. Não sei se é inveja, eu não sei o que é, porque no meu coração eu estou celebrando com tanta força. Porque o marco antigo da igreja de Guaratuba é: nós iremos alcançar nações. Profetizada pelos nossos líderes, profetizada pelo pastor Paulo, a pastora Rebeca, profetizada pelos pastores que nos abençoaram para abrir igreja, profetizada por pessoa que nunca viu nós na nossa vida. O amor ao próximo, ele estende além da sua casa, ele estende além do seu ter, ele estende além do seu ser, ele estende além das suas fronteiras, ele estende além de tudo que os seus olhos possam ver. Ele se estica até ao coração de Deus. Ele se estica. O amor ao próximo, esse legado de amor ao próximo, ele fala o que Deus pede para falar, ele vive o que Deus pede para ele viver, ele anda o que Deus pede para ele andar, ele faz o que Deus pede para ele fazer, e ele jamais vai fazer alguma coisa que não seja o Senhor Jesus liderando a vida dele. Jesus, todo passo que Jesus deu foi em redenção. Quem somos nós para não andar em redenção amando o próximo como Jesus amou? Quem somos nós? Hebreus 11:9, pela fé peregrinou a terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, carregou os filhos junto. Vamos receber esse legado, irmão, não só receber, mas usufruir do legado. A vida, o pastor Eibe sempre fala, a vida com Jesus é muito boa. E às vezes a gente pensa que a vida com Jesus é muito boa, é porque tem coisas, tem bens. Não, não é só isso. Não é. É muito além disso, irmãos. O pastor Atílio falou que o cara que vai ficar no lugar dele na igreja, que ele está preparando lá, vai deixar um pastor no lugar dele, é o cara que ele apresentou para Jesus aqui, que ele consagrou o Senhor Jesus. Uau! Tem preço isso, pastor Atílio? Não tem dinheiro no mundo, irmão. Não tem dinheiro no mundo que paga um negócio desse. Vamos deixar um legado para as próximas gerações de discípulos. O que vocês estão fazendo com o que? Vocês estão deixando um legado, uma marca neles. Estão marcando eles. As mãos de vocês, da equipe de vocês, está imprimindo no coração deles algo que é para o resto da vida deles. Não muda, não tem como tirar. Deus estabeleceu. Se a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, imagina os princípios que ele fincou no coração de alguém. Por isso, ensine o seu filho no caminho, porque quando ele crescer não se aparte dele. Por quê? Não tem como. Entrou, fincou. Já era. Se quando adquirir consciência e rejeitar, vai se ver com o autor dos princípios que está lá dentro dele. Né? Vamos marcar essas gerações. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu vou viver isso aí? 2 Timóteo 2:2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Olha que interessante. Isso mesmo, não é outra coisa, é isso mesmo. Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus Cristo. Vou profetizar de volta. Nós vamos ver os empresários fazendo fila na igreja para procurar funcionário. Porque serão os melhores, os melhores. Os melhores. Eles vão servir os seus patrões como se fosse servindo a Jesus. E os patrões vão cuidar dos seus funcionários como se fosse o próprio Senhor Jesus cuidando da igreja. Tem os dois lados. Tem os dois lados. É isso que nós vamos ver. Nós vamos ver funcionários que não vão aceitar propina, que não vão aceitar negociação. Funcionários que oraram às 7, é às 7. A nota é 15, é 15.
nós vamos ver famílias inteiras restauradas, e essa cidade vai ter a fibra moral transformada pela glória do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. Irmão, eu falo essas palavras com força do meu coração. Não falo para te impactar, eu falo para impactar o céu e tremer a terra. É isso que eu falo. Isso vai acontecer, e vai ser através da sua vida, da tua vida. Se você deixar isso acontecer, você vai entender. O pastor Melvin falava: somente uma vida nós temos, e ela logo vai passar. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero que você, ouvindo essa breve história, esse breve relato de quem é a nossa liderança, do que é a nossa igreja. Não é uma igreja que nasceu de um fervor, de uma vibe, de uma hype. Não, nós temos uma vibe, nós temos uma hype, mas nós não nascemos disso. Nós nascemos de um propósito bem cravado no coração. Nós somos a resposta de muitos irmãos e irmãs que oraram por um avivamento na cidade de Guaratuba. Nós e vários outros irmãos e igrejas de Guaratuba que são sérias com o Senhor e com o reino de Deus. Eu quero orar que esse legado venha sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus. E meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós queremos continuar uma vida de dependência do Senhor. Nós queremos continuar preferindo nos colocar no lugar de que nós não sabemos. Mas nós queremos saber. Nós preferimos nos colocar no lugar que a gente não conhece, mas nós queremos conhecer. Nós queremos nos colocar no lugar que a gente não sabe fazer, mas a gente quer fazer. Nós optamos em nos colocar no lugar que sem o Senhor nada podemos fazer. Não somente porque o Senhor disse, nós optamos, nós decidimos, nós somos intencionais em nos colocar nesse lugar. Não conseguimos fazer se o Senhor não fizer, não tem como. Jesus, nós não conseguimos, não tem jeito sem o Senhor. Não vai acontecer nada, Senhor, vai ser só barulho, só fumaça, só luz, só parede preta. Ah, mas se o Senhor fizer, se o Senhor fizer. Nos ensina, Pai, essa humildade de reconhecer os marcos antigos. Nos ensina a reconhecer, Pai, que flecha sem pena não vai para lugar nenhum. Nos ensina a ser humilde, quebrantado, Senhor. Simples, Senhor. Nos ensina a ser simples. Queima em nosso coração a simplicidade de Jesus, Pai. Queima em nosso coração a simplicidade do Teu reino, das Tuas palavras, para que nós possamos experimentar o poder e o peso que tem as Tuas palavras, Senhor. A transformação que tem no Teu nome. Nos ensina a ser simples, humilde, quebrantado, Pai. Filho sim, amigo sim, mas servo, Senhor. Nos leva a servir essa cidade, Pai, servir as empresas, Pai, servir as escolas, servir os departamentos públicos. Nos leva a servir com o Teu nome, Senhor, não do que nós somos, mas do que o Senhor gerou em nós. O que nós temos vem do Senhor, o que nós temos vem do Senhor, não temos nada de nós mesmos, Senhor. Põe esse legado em nós, eu te peço, Jesus, põe esse legado no meu coração. Ei.
Coloca, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Sim, Jesus. Coloque as marcas que o amor fez em você.